Olá, boa tarde, estamos começando mais uma edição do Yes TV Notícias. Hoje, quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. Eu trago para você as principais notícias do Brasil e do mundo. 15 de junho já? Rapaz, chegou no meio do mês já. Melhor que maio. Prepara o seu café que nós só estamos começando, hein? Aconteceu na cidade de Cubatão, no litoral de São Paulo, o taradão do busão. Um homem pulou com o ônibus em movimento após se masturbar. Imagina você ir trabalhar ou ir para a escola com o ônibus lotado, aí você olha para o lado e tem um homem se masturbando. Isso aconteceu na cidade de Cubatão. Aconteceu lá dentro da linha 906, por volta do meio-dia e meio. 906 faz o trajeto Fabril para Santos. Ele estava com o pênis à mostra. A passageira que sentou ao seu lado deu golpes com o guarda-chuva, né? E começou a gritar quando ele se levantou e foi até a porta central do ônibus para fuga. Os passageiros se levantaram e começaram a gritar, pedindo para o motorista parar o ônibus, o que só foi ocorrer depois que o mesmo já tinha pulado do veículo e fugiu. O caso foi registrado como importunação sexual. Olha só as imagens. Olha, ele vai pular agora lá. Olha que fácil para ele pular, olha só. O que mais me deixa espantado, cadê o pessoal para defender os passageiros? Cadê a molecada? Cadê o pessoal que pula a catraca? Cadê o motorista que não parou o ônibus quando foi informado? Uma sucessão de erros, né? Uma sucessão de erros. O povo esquece que tem filha, o povo esquece que tem mãe, que tem esposa e continua com o ônibus. Agora vai você deixar de passar 10 centavos no ônibus. Vai você, para você ver a confusão que o motorista faz com você. Agora deixa esses caras, esses sem vergonha, esses vagabundos entrar no ônibus, olha lá. E ninguém bateu. O cara foi embora, fugiu, ninguém viu e ninguém pegou o cara. É impressionante. Olha só, o Corinthians, ele foi punido com um jogo sem torcida. O clube foi punido baseado no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que alerta quanto à punição em caso de ato discriminatório. Abre aspas, desdenho ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição, pessoa idosa ou portadora de deficiência, fecha aspas e põe na tela. O Corinthians foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol com um jogo de portões fechados por conta de gritos homofóbicos entoados por torcedores no clássico contra o São Paulo no último dia 14 de maio. A decisão foi tomada em sessão realizada nesta quarta-feira. A terceira comissão disciplinar do STJD puniu o Corinthians em primeira instância, cabendo recurso para o clube. Alessandro, gerente de futebol do Corinthians, participou do julgamento. Na ocasião, o árbitro Bruno Arleu de Araújo, ao ouvir o que estava sendo entoado nas arquibancadas da Neoquímica Arena, comunicou o delegado da partida e interrompeu o confronto durante alguns minutos. Como de costume, em clássicos contra o São Paulo, a torcida corintiana entoou diferentes cânticos homofóbicos contra os São Paulinos, em tom de provocação. O Corinthians advertiu seus torcedores através de uma mensagem nos telões da Neoquímica Arena, lembrando que cantos homofóbicos eram proibidos, o que inflamou ainda mais os corintianos que passaram a entoá-los com mais força. O clássico terminou empatado em 1-1 com gols de Michel Araújo e Roger Guedes. O majestoso foi marcado por polêmicas de arbitragem, com muita reclamação do lado tricolor. A próxima partida do Corinthians como mandante pelo Campeonato Brasileiro será contra o Red Bull Bragantino, no dia 2 de julho. O jogo está marcado para acontecer às 11 horas da manhã, horário de Brasília. A fiel torcida costuma ser um combustível para o Corinthians nas partidas. Não por acaso, o aproveitamento do Timão atuando em seus domínios na temporada é de 66%, enquanto o desempenho fora de casa cai drasticamente. Bom,
não pode mais brincar, é isso. Você vai para o estádio, não pode mais ter nenhum tipo de brincadeira. Ah, concordo que os tempos mudaram, que estamos vivendo um momento de lacrosfera, né? Que qualquer coisa ofende, que qualquer coisa fere. Então, daqui a pouco não pode mais xingar a mãe do juiz, por exemplo. Você vai no futebol, você tem que falar: juiz, eu te amo. Fazer coraçãozinho pro juiz. Aí acabou a vontade de ver um jogo, né? Porque o jogo nada mais é do que você ver 22 machos correndo atrás de uma bola e só. E só. É o único momento de prazer do homem que agora vai virar coisa de menino. Olha só, a Lei Geral do Esporte. O Lula sanciona mesmo com vetos. O texto completo foi publicado na edição do Diário Oficial da União nesta quinta-feira. Lula vetou mais de 50 artigos, além de outros trechos da lei. Põe na tela. O presidente Lula sancionou com vetos a Lei Geral do Esporte, que regulamenta a prática desportiva no país. O texto completo foi publicado na edição do Diário Oficial da União nesta quinta-feira. Entre os vetos estão questões trabalhistas, isenções de impostos e a criação de uma agência. A sanção da Lei Geral do Esporte foi anunciada pela ministra do Esporte, Ana Moser. Que toda a comunidade esportiva vem esperando há muitos anos. O nosso começo da institucionalização do esporte de maneira efetiva na União, Estados e municípios. A Leila foi a relatora. Um dos relatores. E na verdade é isso que a ministra falou. A gente está realmente sistematizando o esporte brasileiro. E eu acho que para o desenvolvimento do esporte, para o trabalho do esporte no governo de um modo geral, acho que vai ser realmente uma sinalização muito positiva. Eu vou sancionar a lei. Extenso, o projeto de lei foi aprovado pelo Senado em maio. No entanto, mais de 50 artigos, além de outros trechos, acabaram sendo vetados por Lula. O texto aprovado no Congresso restringia o pagamento de indenização a atletas demitidos por clubes antes do término dos contratos. O trecho previa que o clube ficaria liberado de pagar a indenização do atleta demitido antes do fim do contrato, desde que o profissional conseguisse emprego em outro clube com salário igual ou superior. Com o veto, os clubes terão de manter o pagamento integral da indenização acertada com os atletas. A retirada deste trecho da lei atende um pedido dos próprios atletas, principalmente de jogadores de futebol que chegaram a protestar durante partidas. Os vetos foram encaminhados para análise do Congresso Nacional, que poderá mantê-los ou derrubá-los. E a ministra do Esporte, Ana Moser, afirmou que a pasta deve complementar nos próximos 90 dias questões em que restaram dúvidas na nova legislação. Coisa rápida aqui, tá? É impressionante como o Lula, ele quer mostrar serviço, né? Ele aprova até aquilo que ele vetou, mas é para mostrar serviço, é para poder chegar e falar que fez alguma coisa a mais. Olha, 252 votos para o sim contra 163 por não. Olha esse absurdo. A Câmara aprova projeto que criminaliza a discriminação de políticos. Põe na tela. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto que propõe criminalizar a discriminação de pessoas politicamente expostas, como políticos, ministros do Poder Judiciário e detentores de cargos comissionados. O projeto ainda tem que ir ao Senado. O texto foi aprovado por 252 votos a favor e 163 contrários. Mais cedo, os deputados aprovaram a urgência do texto, o que permitiu que ele fosse analisado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões. O presidente da Câmara, Arthur Lira, negou que o tema tenha sido tratado de forma assodada. Ainda de acordo com Lira, se o projeto não fosse vetado, a Câmara iria continuar permitindo que parlamentares sejam agredidos em aviões, nos hotéis, nas festas e em outros lugares públicos. Olha só, eu tenho só 10 segundos. Isso é censura! Não posso mais xingar o meu político de estimação. Ó, aqui ó. Até amanhã. Tchau, tchau.